Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar nessa videoaula sobre artigo de opinião e texto dissertativo argumentativo. Iremos ilustrar um pouquinho a diferença entre o artigo de opinião e o texto dissertativo, que é tão essencial e tão importante na nossa vida de estudante enquanto redação, enquanto trabalhamos a questão da produção do texto, né? Nós precisamos identificar esses gêneros textuais para sabermos dialogar e até mesmo para sabermos produzir um texto solicitado. Pois bem, é um tipo de texto que pode originar vários outros gêneros, entre eles a dissertação argumentativa, tão conhecida por nós devido às redações do Enem, vestibular e concursos. Dissertar significa falar sobre um determinado assunto, informando o leitor, levando pontos positivos e negativos e fazendo um apanhado das opiniões dos principais temas. O objetivo final da dissertação é que o leitor, após a leitura, consiga realizar uma reflexão a respeito da temática. É importante lembrar também que a estrutura tanto da dissertação quanto da dissertação argumentativa é a mesma: organização em parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas enquanto na dissertação o autor fará apenas um fechamento do assunto na conclusão, na dissertação argumentativa ele precisará incluir uma proposta de intervenção, ou seja, solução para os problemas levantados ao longo do texto. Já o artigo de opinião é um tipo de texto que circula em jornais, sites e revistas e tem como objetivo bastante definido apresentar uma opinião sobre um determinado assunto de relevância social. E aí, porém, assim como o dissertativo argumentativo, é claro que os dois vão trazer justificativas cabíveis para a formação de ideias, né? Isso aí é viável aos dois. Mas nós vamos ver um pouquinho da diferença agora, através do slide aqui, ó. Basicamente, a diferença entre o texto dissertativo argumentativo e o artigo de opinião está no vocabulário. Enquanto o texto dissertativo argumentativo é impessoal, o segundo é em primeira pessoa, ou seja, o artigo de opinião ele pode ser em primeira pessoa. Na estrutura, o primeiro traz mais claramente a divisão entre introdução, desenvolvimento e conclusão, que é aquilo que vocês sempre estão fazendo aí nas nossas redações. Já o segundo gênero, que é o artigo, costuma ser mais extensivo. No seu sentido tipo de tanto jornal quanto site, ele vai aparecer de diversas formas, ele não tem uma forma certinha, pronta, né? O artigo de opinião ele vai aparecer em revistas, ele vai circular de diversas maneiras. Então, ele pode ser mais extenso, né? A extensividade dele é um tanto maior. Contudo, ambos apresentam um problema, cuja solução o autor deve apresentar na conclusão. Essa deve ser possível de ser realizada, e não algo como vamos nos conscientizar, mas sim de que se conscientizar e como se conscientizar. E tem uma semelhança. Apesar da diferença entre um e o outro, eles também têm uma semelhança. E aí, nós temos aqui, para ilustrar, gênero argumentativo. Dissertação. Quem é o leitor? Leitor universal, qualquer um. Marcas estruturais. Texto impessoal, sem marcas de interlocução, em linguagem objetiva e padrão culto, ou seja, formalidade, com rígida divisão das partes do texto argumentativo, que é a chamada introdução, desenvolvimento e conclusão, é a estrutura. As observações. Pode haver ainda dissertação de tom pessoal, contudo, essa é de cobrança bem fraca nos concursos, porque, na verdade, a maioria dos concursos vai sempre pedir texto dissertativo argumentativo, e aí você vai precisar sempre usar a terceira pessoa. Já o artigo de opinião, quem é o leitor? Um certo público de dada publicação, vai depender da publicação, seja do jornal, seja do site, seja da revista. Marcas estruturais. O texto deve se adequar ao perfil do público. Assim, suas marcas de formalidade ou informalidade dependerão disso. No geral, sua estrutura é menos rígida e costuma se admitir em tom pessoal. Qualquer um pode ser o leitor, né, desse texto. Vai depender da esfera. Por exemplo, uma crônica, um conto ou aquela tirinha do jornal, ela está designada a que tipo de leitor? A uma criança, a um jovem, a um adulto? Essa revista, ela está designada a quem? É importante essas observações. E aí, por último, nós temos o artigo de opinião, de modo geral, é dos gêneros argumentativos mais livres e fluidos que há.
Normalmente, o artigo de opinião, de um modo geral, ele costuma ter essa função. Os gêneros, eles têm uma certa liberdade a serem trabalhadas. Tanto a fluidez deles na escrita é uma fluidez um tanto menos preocupante quanto a nossa no texto dissertativo argumentativo. Exemplificação. Aí nós temos um trecho aí, dissertação. Os problemas de trânsito atuais de qualquer grande cidade são motivos de transtornos vários a seus cidadãos. No município do Rio de Janeiro, isso não é diferente e assume contornos dramáticos. Em meio às obras por que passa a metrópole, os engarrafamentos se dão em escala gigantesca, paralisando veículos e a produção e a vida de pessoas. Já o artigo de opinião, aí é um exemplo em uma revista de algum nível de informalidade. Não vem sendo fácil para o carioca suportar os engarrafamentos que tomam conta da cidade por conta das obras profundas que vêm ocorrendo. A cidade de cabelo em pé, buzina sem parar, buscando algum ponto de fuga. Somos quase o estacionamento de janeiro. Ou seja, olha a diferença entre uma e outra. Olha a diferença da formalidade na dissertação e a informalidade no artigo de opinião. A dissertação ela tem toda uma formalidade, uma preocupação na escrita, uma preocupação na performance das palavras. O artigo de opinião ele já relaxa mais um pouco. Olha como que está diferente. Cita aqui, ó, cidade de cabelo em pé, buzina sem parar, estacionamento de janeiro. São fragmentos usados de uma forma totalmente informal. E aí nós vamos perceber a diferença na escrita de uma dissertação e de um artigo de opinião. Muito bem. Por hoje é só, galera. Eu queria deixar também aqui, citar aqui, é claro, que nós vamos enviar uma proposta de redação para vocês falando sobre o desafio da leitura no Brasil. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa redação falando sobre esse tema e prestem atenção na leitura dos textos motivadores, porque os textos eles vão direcionar de uma forma um tanto preocupante essa questão de por que as pessoas não estão tão preocupadas assim com o crescimento intelectual, né? Por que as pessoas não conseguem hoje ter o costume da leitura, o hábito da leitura? Elas preferem ficar conectadas nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e perdem tempo e não conseguem fazer uma leitura, não conseguem tirar um tempo para fazer a leitura de um livro, né? Esse hábito precisa, né? Nós precisamos voltar com esse hábito. E o tema que o professor vai passar para vocês é o seguinte: atual cenário da leitura no Brasil, realidade favorável ou falta de incentivo? E aí nós vamos ter um texto 1 falando sobre que as pessoas estão acomodadas, que infelizmente dentro das salas de aulas nós não temos esse hábito da leitura, os alunos não têm esse hábito, não há um incentivo em casa para esse menino e essa menina estarem também fazendo a leitura. O texto 2 vai falar sobre justamente os grandes autores da literatura brasileira que escreveram tão bem, que deixaram tantas ferramentas, tantos livros com histórias de todos os universos, seja romance, seja ação, né? A literatura ela vai envolver Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, tantos escritores escreveram expressando os seus sentimentos, falando sobre a época que eles estavam vivendo, que é a época do modernismo, a época de mudança, de transformação. O próprio Carlos Drummond de Andrade usa uma linguagem um tanto bem atípica da época. Eu gostaria que vocês trabalhassem esses textos motivadores. Nós temos 4 textos, todos falando sobre a importância da leitura. O texto 3 vai falar sobre esse amigo leitor, sobre editoras, sobre o processo de probabilidade de um livro dar certo ou não no Brasil, né? O texto 4 vai falar sobre uma pesquisa que foi feita. Quantos livros você já leu no ano passado? E aí a pesquisa vai informar um número bem abaixo em relação a essa prática da leitura. E é isso. Vocês vão fazer essa redação e vão enviar por foto pelo WhatsApp do professor. E eu gostaria que vocês enviassem, porque nós estaremos avaliando mais uma redação. O Rafael vai estar enviando para vocês. Nós vamos estar trabalhando esse tema
nessa próxima semana agora, tá bom? Eu creio que vocês vão receber no dia das 2 aulas que vocês estão assistindo conosco, ok, pessoal? Deus abençoe vocês, obrigado pela participação, obrigado pelo carinho e até a próxima. Na próxima terça-feira, dia 28, estaremos juntinhos com vocês, também falando de redação, falando mais um pouquinho sobre os nossos conteúdos. Fiquem com Deus e até a próxima.